Então, a primeira parte que vamos fazer é a definição de uma equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela é escrita em forma genérica assim: ax² mais bx mais c igual a zero. Bem, por que equação polinomial do segundo grau? Porque nós temos uma incógnita, o x é aquele termo desconhecidos, o a, b e c, eles são números, tá? Eles são números reais, ou seja, a letra A, B e C ali, elas estão no lugar de podem ser qualquer número real, ok? Com uma exceção. O A, ele não pode ser o zero. Já vou explicar por que o A pode ser qualquer número real, porém, ele não pode ser o zero, tá? Então, né, todo número real menos o zero. Agora, voltando à fala, por que do segundo grau? Porque o expoente da incógnita, o maior grau que você tem, é o grau 2. Tá? E como tem equação polinomial do primeiro grau? Chama-se do primeiro grau porque o maior grau que tem naquela letra que representa a incógnita é o número 1, embora a gente não escreva. Tá? Quem está pedindo para entrar? A gente vai ter que botar permissão para todo mundo de novo. Já está bugado esse Google mais uma vez. Ai, vamos lá. Tá? Então, são números reais, exceto A. Professor, por que... desculpa, eu estava falando do grau do polinômio, que eu li de novo. Então, chama-se equação polinomial de segundo grau, porque o maior grau da incógnita, tá, vai ser x elevado ao quadrado, ou seja, x elevado a 2. Por isso, segundo grau. Agora, por que o A pode ser qualquer número menos o zero? Por causa da seguinte situação. Imagina que o A é zero. Então, se o A for igual a zero, nós vamos ter a seguinte situação. 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c. Certo? Onde x é a minha incógnita. Né? Que daqui a pouco a gente vai ver técnicas para resolver a equação de segundo grau. Então, quando eu resolvesse essa equação e achasse o valor de x, independente do valor de x, essa parcela aqui vai dar sempre quanto? Zero. Então, não existiria um termo elevado ao quadrado. Existiria, sim, ó, um termo x elevado a 1. Então, se o A for zero, aquela expressão x ao quadrado, ela automaticamente se torna zero. Porque zero vezes qualquer expressão, qualquer número, qualquer incógnita, sempre vai dar quanto? Zero. Tá? Essa é a explicação por que o A não pode ser zero. Tá? Então, por exemplo, quando vocês forem ver futuramente equação do terceiro grau, a letra, né, que é o A também, que o A, B, C, D, é usado para representar números, qualquer números, tá? Só adiantando aqui uma coisa futura do ensino médio, mas nada diferente, só em termos de definição. Por exemplo, equação do terceiro grau. Ax ao cubo, tá? Bx² mais cx mais d igual a zero. Esse A aqui, professor, por que A? Qualquer letra, gente. Pode ser qualquer letra. Mas só por critério, para ficar estética, coloca assim. Esse A aqui não vai poder ser zero. Por quê? Se for zero, isso aqui anula. Tá? Então, não seria uma equação do terceiro grau. Seria uma equação do segundo grau. Tá? Isso é só uma observação. Bem, então, nós temos ax² mais bx mais c. Lembrando, né, que o A, B e C são números, quaisquer números, mas o A não pode ser zero. O B e C podem ser zero, tá bom? Que a gente vai ver exemplos daqui a pouco.
Então, sempre vai ter um termo, um número, acompanhando a incógnita elevada ao quadrado. Sempre vai ter um número acompanhando a incógnita elevada a 1. Não precisa colocar 1 aqui. E temos esse cara aqui que não tem incógnita nenhuma. Para esse cara que não tem incógnita nenhuma, é chamado de termo independente. Tá? Por que termo independente? Porque o valor daquela parcela vai ser sempre o valor daquele número, vai ser sempre o valor que o C corresponde, independente do valor de X. Se o X for 1 milhão, na hora que eu substituir, vai mudar algum valor do C? Não. O C continua sendo ele mesmo. Então, aquele termo que não é acompanhado de incógnita, tá? Ele é chamado de termo independente. Guardem bem essa expressão, que numa matéria futura, tá, para as próximas semanas, vai ter uma importância esse termo independente. Tá? Então, vamos a exemplos para identificar A, B e C. Ok? Então, aqui, ó. Determine A, B, C nos casos abaixo. Então, vamos lá. Letra A. Então, temos menos 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Então, lembrando, todo mundo, o A representa o número que acompanha a variável elevada ao quadrado. Então, o A aqui é exatamente o menos 2. Ok? Segundo, o B sempre vai ser o número, o B representa o número que acompanha a variável, a incógnita, desculpa, com grau 1. Então, nesse caso, é o 4 positivo. E o C é o termo independente, ou seja, o número que não tem a incógnita. Então, é o menos 6. Tá? Então, esses dois, vou fazer mais 2 exemplos. Esses 2 primeiros exemplos são exclusivamente de localizar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Para que isso é importante? Entender quem é o A, quem é o B, quem é o C vai ser de suma importância na hora de você usar a famosa fórmula de Bhaskara. Tá bom? Só existe a fórmula de Bhaskara para resolver a equação? Não. Existem outras técnicas. A fórmula de Bhaskara é aquela que te dá mais segurança em termos de processamento, né? Fazendo passo a passo. Tá? Outro exemplo aqui. Eu vou exagerar um pouquinho em algumas coisas, mas nada que a gente não vai fazer. Então, ó, x ao quadrado, raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 1 sobre 10x mais 0,6 igual a 0. Tudo bem? É uma equação do segundo grau, polinomial do segundo grau. Ok? Então, vamos lá. Quem é o A? É o x quadrado. Quem é o B? É o que acompanha o x, ó. Menos 1/10. Quem é o C? 0,6. Ok? E o último exemplo aqui. Acho que não precisa, né? Já meio que ficou claro. Mas, só que eu preparei 3 aqui no meu rascunho no papel. Vamos mais um. Menos 10x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então, o A é menos 10. O B é menos 1. E o C também é menos 1. Ok? Então, esses 3 exemplos aí é apenas para identificar quem é o A, o B e o C.
Lembrando que A, B e C, essas letras, elas representam os números. E que, em termos matemáticos, eles são chamados de coeficientes, tá? Ou seja, número multiplicado por uma incógnita, o número chama-se coeficiente. É o número que vai multiplicar o valor da incógnita. Ou seja, 10x é o quê? 10 vezes o valor desconhecido do x. Menos 100, 100x ao quadrado. É menos 100 vezes o valor do x elevado ao quadrado. Então, coeficiente é exatamente o nome matemático que se dá para esses números. Tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, gente. Professor. Oi. Pode falar, estou escutando. Por que o B ficou menos 1? Ah, boa pergunta. Bem, aí está se perguntando, professor, aqui é o menos, mas não tem o número 1. O número 1, tá? O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação e divisão. Tá bom? Eu vou botar multi barra divisão, mas no áudio vocês já vai estar gravado isso. Divisão. O que significa elemento neutro? É aquele cara que está na operação de multiplicação e divisão que ele não vai alterar absolutamente nada. É tipo assim, 3 pessoas. Um vota para ir para a direita, o outro vota para ir para a esquerda, e o cara que tem que se decidir fala assim, não, eu sou neutro. Ou seja, não mudou nada. Tá? Não mudou nada. Então, por exemplo, 2 vezes 1 é 2. Né? Menos 4 dividido por 1 é menos 4. Agora, quando tem número, o elemento neutro acompanhado da letra, você pode escrever exclusivamente a letra. Por quê? Esse número 1 não está multiplicando a letra? Independente do valor da letra, esse 1 vai alterar o valor da letra? Não. Então, 1 vezes x é igual a x. E menos 1 vezes x é igual a quem? O que o menos 1 faz? O menos não muda o sinal, não muda o sinal do valor? Eu não sei o valor do x, mas eu sei que esse menos aqui vai trocar. E 1 vezes x é o próprio menos x, tá? Então, na verdade, se você quiser, em termos assim, até se familiarizar, você pode... Ah, professor, não tem número na frente da letra. Tem sim. É o elemento neutro que está aqui, que nesse caso é o... Opa, desculpa aqui. Esse aqui é o número 1, que está aqui, tá? Mas não precisa colocar menos 1x, porque como letra do lado do número é multiplicação, 10 vezes alguma coisa, você altera, né? 10 vezes o seu salário, você está ganhando 10 vezes mais. Reduziu em 10 vezes, então você dividiu por 10, está tendo alteração. Agora, você multiplicar por 1 e dividir por 1, você não altera nada na estrutura do resultado da multiplicação. Então, toda vez que você vê mais x ou menos x, o valor vai ser mais 1 ou menos 1 que está acompanhando essa letra. Tudo bem? Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Então, vamos lá agora. Ih, até ficou torto o quadro. Então, vamos lá. Agora, eu falei, o A não pode ser 0, mas o B e C pode ser 0. Tá? Então, toda vez que o B e o C, os dois juntos ou separados, podem ser 0, é o que nós chamamos de equação. Tá? Gente, eu vou só botar, como é que se fala, abreviado para ganhar tempo. É equação polinomial do segundo grau incompleta. Tá? Incompleta. Por quê? Vamos lá. Temos o primeiro caso. Vamos imaginar aqui que o B seja 0. Então, vamos lá. Como é a escrita original, como é a escrita de uma equação do primeiro grau completa? É ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma equação do polinomial completa,
tá? Em que o A, B e C são números e o A, B e C não são zeros. Mas, professor, o senhor falou que o B e C pode ser zero. Sim, mas quando o A, o B e o C, todos eles, o A exclusivamente, né? Mas quando B e C são diferentes de zero, nós chamamos de equação do segundo polinomial do segundo grau completa, tá? Quando agora ou B ou C, ou os dois deles, os dois ao mesmo tempo pode ser zero, forem zero, nós chamamos de equação incompleta, tá bom? Então, nesse caso, se o B é zero, significa que esta parcela aqui vai dar zero, correto? Ou seja, B, zero, vezes x vai dar zero, independente do valor de x. Então, quem sobra? Ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, tá vendo? Esse é um termo que tem o A, tem o C, mas não tem o quê? O B. Mas a gente sabe, o valor do B nesse caso é um número zero. Mas não tem ele ali na forma completa. Por isso que é chamado de forma incompleta. Tá? Com números, assim. Então, vamos lá. Desculpa, apertei o outro botão aqui. Exemplo. Ok? Menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Quem é o A? O A vale menos 1. Quem é o B? É zero. Quem é o C? É o 4. Então, você pode ver que não há o termo aqui x, tá? Esse x, na verdade, número e x, na verdade, é o zero. Porque, sendo b igual a zero, a parcela do meio ela é anulada. E aí não preciso colocar menos x quadrado mais 0x mais 4. Porque 0 vezes x, independente do valor de x, vai dar sempre quanto? Zero. Tá? Outra aqui. 2x quadrado mais, sei lá, 10. Ok? Quem é o A? 2. Quem é o B? 0. Quem é o C? Mais 10. Tá? Então, esse é um tipo de equação. Professor, a ideia do segundo grau? Sim, é uma equação polinomial do segundo grau. Por quê? O maior grau da incógnita é o 2. Tá? Por isso que o A nunca pode ser zero, porque senão você anularia esse x ao quadrado, daria zero, independente do valor do x. Tá? E agora a gente tem o segundo caso. O segundo caso é quando o C é zero. Tá? Ou seja, quando o termo independente, né? Vou aproveitar aqui, chamar TI. Tá? TI também técnico de informática, se vocês já ouviram esse termo, só para não confundir, tá? Mas termo independente. Essa não é sigla, mas só para a gente ganhar tempo. Bem, então, de novo, x quadrado, ax quadrado, mais bx, mais c, igual a zero. Se o c é zero, então essa parcela é toda zero. E zero somado com qualquer coisa, sempre dá quanto? Qualquer coisa. Porque na soma, o zero é o elemento neutro, é aquele que não altera nada. 1 mais 0, 0. Menos 1 milhão mais 0, menos 1 milhão. Ok? Ih, eu falei certo a primeira passagem? Se eu falei errado, desculpa, tá, gente? Porque eu falei rápido. Então, como fica uma equação incompleta quando c é zero? Ora, só vai ter o termo que acompanha o x ao quadrado e só vai ter o termo que acompanha aqui. Ok? Exemplos. Letra A. Menos 2x quadrado menos 10x igual a zero. Quem é o A? Menos 2. Quem é o B? Menos 10.
Quem é o C? É o 0. Ok? Mais um exemplo aqui que está no meu papel. B. X² menos 12x igual a 0. Então, nós temos x². Oh, desculpa, gente, perdão. Minha mente voou um segundo aqui, eu já estava escrevendo besteira. O A vale 1. O B vale menos 12. E o C vale 0. Tudo bem? Então, essas são as equações incompletas. Tá? Bem, aí vem o seguinte. Como eu falei para vocês, e vou repetir isso, a técnica de Bhaskara, só para deixar uma coisa clara em termos de história, para quem gosta de história, né? Não foi Bhaskara que inventou essa técnica, tá? Esse método de resolução de uma equação. Tá? Até porque Bhaskara só se chama no Brasil. Qualquer outro lugar que tu vai na Argentina, eles não falam Bhaskara. Tá? Eles falam... como é que é? Não é técnica, esqueci o nome agora. Método de resolução para a equação polinomial de segundo grau. Tá? Aí tem uma história, eu vou contar porque é longo, porque que só no Brasil chama-se equação de Bhaskara. Mas aí não é favorecer não, Bhaskara foi um ótimo matemático, tá? Da Índia. E não desmerecendo, mas a história é engraçada. Desculpa. Bem, como eu estava falando, eu falei, vou repetir, a técnica do Bhaskara, né, ela é aquela mais segura, que você vai fazendo passo a passo, tá? Passo a passo. E aí, a chance de você errar é só se você errar alguma conta, tá? Existem outras técnicas também, tá? Para vocês resolverem a equação. Por exemplo, para resolver as equações incompletas, vocês não precisam de Bhaskara. Aí chega lá, por exemplo, daqui a pouco, e semana que vem, quando eu começar e finalizar semana que vem Bhaskara. Professor, mas eu adorei Bhaskara. Tem problema de eu fazer equação incompleta por Bhaskara? De jeito nenhum. Você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas se é um método que você acha seguro, tranquilo, que você está entendendo o processo, use-o, tá bom? Mas algumas coisas, né? A gente tem aqueles, não vou dizer atalho, mas não atalho, né? Um jeitinho mais fácil de se fazer, tá? Jeitinho mais fácil de se fazer. E são esses assim que eu vou mostrar. Além de Bhaskara, eu pretendo mostrar para vocês mais um jeito de fazer, tá? Então, olha só. Como resolver, então? Como resolver equações incompletas? Bem, eu vou começar aqui, eu vou sempre começar dando um exemplo genérico, tá bom? Exemplo genérico, e após o genérico eu troco o A e o B por números, tá bom? Então, eu vou mostrar a visão geral e depois eu mostro a visão com números. Então, vamos para o primeiro exemplo. A ordem não importa, tá? O primeiro exemplo é quando o C é igual a 0. Então, quando C é igual a 0, eu tenho AX2 mais BX igual a 0. Tá? E aí nós queremos achar quais são os valores de X, que quando eu substituir ali e multiplicar por A, dê exatamente 0. Tá? Então, vamos lá. Bem, então, professor, como a gente faz isso em Bhaskara? Esse caso, para este exemplo em especial, por não ter uma terceira parcela, você pode perceber que tem X nessa parcela e tem X nessa parcela. Então, eu tenho duas somas que têm termos em comum, que é o X. Então, nesse caso, vai remeter um assunto do bimestre passado.
fatoração por evidência. Ou seja, o termo que é comum nas duas parcelas, ele vai para fora do parênteses, usando o termo assim mais rápido. E dentro do parênteses, tá? Fica os demais. Então, para resolver isso, nós vamos ter que usar fator por evidência. Correto? Então, para quem não lembra, professor, mas um é x ao quadrado e o outro é x. Como assim, fator e evidência? Por que é o x que é comum? Ora, o x quadrado, a gente sabe que é a multiplicação do x vezes o próprio x. Então, você pode ver, ó, tem um x aqui e tem um outro x aqui, ó, que é fator comum. O outro aqui é o que vai sobrar, que vai ficar dentro do parênteses. Então, colocando o x em evidência, quem sobra na primeira parcela? O a, que é o coeficiente, pode ser qualquer número menos o zero. X quadrado, coloquei o x em evidência, sobra apenas o x. Mais bx. Tirando o x em evidência, colocando em evidência, sobra apenas o b. Isso tudo é igual a zero. Tá? Bem, então o que aconteceu? Fatoração é você transformar a soma em produto entre dois fatores, tá? Então eu tenho um fator, primeiro fator, x, segundo fator é uma expressão, ax mais b. Só que essa multiplicação entre esses dois fatores tem que dar exatamente quanto? Zero. Quando eu pegar, independente do valor de x, independente do valor do a, independente do valor de b, quando eu multiplicar esses dois caras, esse cara aqui tem que dar zero. Ok? Tem que dar exatamente zero. E aí eu pergunto, como é que eu faço a multiplicação entre dois termos dá zero? Como vai acontecer em que dois termos multiplicados vai dar zero? Qual é o único jeito, né, de dois termos multiplicados dar zero? Eu fiz a mesma pergunta de 3 jeitos diferentes. Desculpa, gente. Alguém saberia dizer como multiplicar dois fatores e ter que dar exatamente zero? Ok. Então, olha só. Para dois termos dar zero, um deles tem que ser zero. Ou o primeiro fator tem que ser zero, ou o segundo fator tem que ser zero. Porque, independente de quem for o primeiro fator, se o segundo fator for zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Se o primeiro fator for zero, independente de quanto for o segundo fator, sempre vai dar zero. Então, nesse caso aqui, para que x vezes ax mais b dê zero, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, o x tem que ser igual a zero. Ou, segundo, a expressão ax mais b tem que ser igual a zero. Então, aqui, eu já consigo falar uma coisa. Toda vez que eu tenho uma equação incompleta, quando falta o termo c, quando o termo c é zero, eu já posso sempre afirmar que uma das raízes sempre vai dar zero. E eu vou mostrar isso para vocês em 2 exemplos que eu tenho aqui preparado. E a outra raiz, ela vai vir da resolução de uma equação do polinomial do primeiro grau. Tá? Que pode dar zero? Não, não vai dar zero nunca, vai dar sempre outro número. Tá? Então, vamos agora pegar isso e vou botar com números. Letra A. 2x² menos 3x igual a zero. Ok? Aqui eu não preciso saber quem é A ou B, não vai importar muito. Assim, dá para resolver. Então, aqui, eu sei que o x entra em evidência. Na primeira parcela, 2x menos.
Na segunda parcela, 3. Isso é igual a 0. Então, de novo, ó, tenho dois fatores que a multiplicação tem que dar 0. O que tem que acontecer? Esse primeiro fator precisa ser 0 para que aconteça que o resultado aqui dê 0. Ou, vou puxar uma outra cor aqui, esta outra expressão aqui, ela tem que ser 0. Porque independente ali do x do primeiro fator, se o segundo fator for 0, tá? O segundo fator for 0, então, quando multiplicar pelo x, vai dar 0 de qualquer jeito, tá? Então, aqui fica uma equação do primeiro grau, que vai menos 3, 3, o 2 multiplicando, para lá dividindo. Professor, achei dois números. Qual é a resposta correta? Os dois. Tá? Os dois números são a resposta para esse problema. E antes de explicar o porquê, eu vou demonstrar que os dois, quando eu botar 0 na primeira equação, vai dar 0. E quando eu botar 3 meios na segunda equação, vai dar 0 também. Então, antes de explicar o porquê que os dois números ali são certos, eu vou demonstrar o que vai dar sempre certo. Que vai dar certo. Então, olha só. X aqui igual a 0. 2 vezes 0 ao quadrado. Desculpe. Menos 3 vezes 0. Ora, 2 vezes 0. 0. Ah, perdão. Igual a 0, né? Que é o que eu quero chegar. 2 vezes 0. 0. Menos 3 vezes 0. 0. 0 menos 0 continua sendo 0. Então, ó. Viu aqui o lado direito, o lado esquerdo, quando no lugar do x eu coloquei o 0, o resultado final foi igual ao resultado inicial que eu já tinha, que eu queria que chegasse igual a 0. Tá? O professor sempre tem que ser igual a 0? Sim, por causa do equilíbrio. Tá bom? O 0 é neutro. E o segundo caso é x. Deixa eu só botar uma linha aqui, caso eu suba um pouquinho o morro. X é igual a quanto? 3 meios. Ok? Então fica, ó. 2 vezes, no caso, 3 meios ao quadrado. Gente, só para não embolar vocês e a mim também, deixa eu puxar isso para o próximo quadro. Peço perdão. Pensei que ia dar espaço ali, mas já vi que não vai dar. 2x quadrado é mais ou menos, só lembrar aqui que eu estudei um branco aqui, menos 3x igual a 0. Nesse caso aqui é quando x foi igual a 3 meios. Então vamos lá. 2 que multiplica 3 meio ao quadrado menos 3 que multiplica 3 meios. E isso tudo, quando eu resolver, ele vai ter que dar igual ao valor que está na direita. 0. Ok? Então, vamos lá. 2. Primeiro eu resolvo a potenciação, né? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Menos, aqui a multiplicação de fração. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Isso tudo tem que dar 0. Ok? Agora, aqui vai ficar 2 vezes 9, 18. Então fica, ó, 18 quartos menos 9,5. Aí muito de vocês falaria, professor, e agora? O senhor vai fazer MMC? Vai fazer o quê? Sim. Quem olha assim, a primeira coisa é ver, meu Deus, estou subtraindo frações com denominadores diferentes. Vou usar MMC. Às vezes é automático. Mas aqui eu não vou fazer. Por quê? O 18 e o 4, os dois são números pares. Então significa que eu posso pegar os dois e dividir por 2. Aquele processo de simplificação de fração. Opa! Estou subtraindo uma fração positiva dela negativa. 9,5 de um chocolate como 9,5 de um chocolate. Exemplo assim meio estranho, né?
dá zero. Zero é igual a zero. Ok? Então, tá aí. Confere que se na equação inicial, se eu boto zero no lugar do x, dá zero, e se eu coloco 3 meses no lugar do x, dá zero, então os dois são respostas. Tá? E agora, respondendo, por que os dois são respostas? Não, porque eu já respondi, né? Porque deu zero. Agora, a razão disso, né, diferente de equação polinomial do primeiro grau, é exatamente por causa do grau do polinômio. Quanto for o grau do polinômio, ele te indica a quantidade, tá? A quantidade de respostas, que na verdade recebe o nome de raízes da equação, tá? Como eu já botei no arquivo para vocês. Mas aí você pode falar resposta, raiz da equação. O termo que vocês vão ouvir bastante a partir de hoje é raiz da equação. Raiz da equação é o número que anula a equação, ou seja, é o número que, quando substituído na incógnita e resolvido a expressão numérica, vai dar exatamente zero, tá? Então não vou perder tempo de escrever isso, mas fica registrado aqui no áudio, quando vocês forem quiserem rever esta aula, tá bom? Então, esse aí é o primeiro caso. Então, toda equação do segundo grau, polinomial do segundo grau, sempre terá duas respostas, sempre. Todas as equações, tá? Haverá casos que até pelo limite de estudo para vocês, vai ter casos que vai aparecer que só tem uma raiz e vai ter casos que vai aparecer que só não tem nenhuma. Mas, na verdade, sempre vai ter duas. Nesse caso, que eu acabei de falar agora, que não tem nenhuma, é uma coisa do terceiro ano do ensino médio, que é chamado os números complexos, tá? E para aquela que parece uma, é nosso aqui, que vai ser daqui a pouco e próximas aulas, tá? Ela é chamada de raiz dupla, ou seja, aquele número que você viu que aparece uma vez, na verdade ele aparece duas vezes, mas aí você não escreve o mesmo número duas vezes, tá? Então, agora de forma rápida aqui, o segundo exemplo de equação incompleta com c igual a zero. Então, ó, 3x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, aqui eu vou colocar o x em evidência. Correto? Porém, eu quis colocar esse exemplo para mostrar uma outra coisa. Aqui eu também tenho um número que pode ser colocado em evidência. Quem, professor? Ora, o 3. O 9 não é 3 vezes 3? Então, ó, aparece 3 aqui e aparece o 3 aqui. Então, toda vez que também nessa situação o número puder ser colocado em evidência, coloque. Tá? Professor, se eu esquecer, vai dar algum problema? Nenhum. Vai dar problema nenhum. Tá? Então, sobra x menos 3 igual a 0. Ok? Então, aqui, qual o primeiro caso? Esse camarada vai dar 0. Aqui está o motivo que eu quis mostrar para você. Porque o primeiro e a forma geral, eu já falei para vocês que o x vai ser 0 automaticamente. Professor, mas aí está 3x igual a 0. Sim, só quis mostrar para vocês que independente se está x igual a 0 automaticamente ou tem um outro número na frente do x igual a 0, sempre vai dar 0. Por quê? 3 multiplicando, o inverso é divisão. 0 dividido por 3 sempre vai dar 0. Então tá aqui, ó. Beleza? E o último é que essa expressão aqui que eu vou escrever de branco precisa ser também igual a 0. Tá? Então, nesse caso aqui, fica x igual a 3. Já estou resolvendo direto, tá? Joguei o 3 para o outro lado. Então, quais são as respostas? A resposta é sempre x igual a 0 ou x igual a 3. Qualquer um desses valores serve
para anular aquela equação. Ou seja, esses são os únicos valores que eu posso colocar para x nessa situação em que vai dar exatamente zero. Se você colocar qualquer outro valor diferente de 0 ou 3, você pode perceber que não vai dar zero nunca. Tá? Bem, aí é o seguinte. Quando vocês começam no sexto ano, quinto ano, às vezes, dependendo da como é, vocês começam a ver um pouquinho de tipo raiz quadrada, né? Raiz quadrada é aquele número, descobrir qual número elevado a outro, dá o cara do radicano, né? E já vimos também esse ano um pouquinho uma revisão. E aí, né, nós vimos casos, tá bom? Nós vimos casos do tipo assim, raiz quadrada 36 é igual a 6, tá? Porque 6 vezes 6 dá 36, né? Mais um. Raiz quadrada do número 4 é igual a 2. E assim vai. Raiz quadrada de menos 16, aí a gente já fala que não existe nos números reais. Porque nenhum número elevado ao quadrado, tá? No número dos reais. No terceiro ano, você vai ver que tem raiz quadrada para isso sim, tá? Não existe nos reais. Então, nós vimos esses casos, né? Por que raiz quadrada, professor? Você não vai falar de raiz cúbica? Não. Equação de segundo grau, os cálculos que a gente vai ter, só vai ser trabalhado com raiz quadrada, tá? Porém, eu tenho uma pergunta. Então, olha só. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, né? Vou pegar esse exemplo aqui. Por que 6 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, dá 36, tá? Desculpa se está parecendo meio que assim devagar, como se fosse, né? Professor, 6 quadrado é 36, a gente já sabe. Mas só para vocês verem uma lógica no final. Beleza. Aí eu pergunto o seguinte. E se eu pegar o menos 6 e elevar ao quadrado? Ok? Se eu levar o menos 6 e elevar ao quadrado. Ora, se eu pegar o menos 6 e elevar ao quadrado, eu sei que é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos dá mais. 6 vezes 6 dá 36. Ué, professor, é o mesmo 36 que dá com 6 ao quadrado. Sim. Então, por que quando o senhor e outros professores que já explicaram raiz quadrada, por que ele não fala que a raiz quadrada de 36 também pode ser negativa? Pode ter resultado negativo. Bem, quando a gente trabalha com números inteiros, né? Trabalhar números, a gente só vê a parte positiva. Ou seja, quando se fala raiz quadrada de um número, o resultado sempre vai ser um número positivo. Tá? Então, fala, professor, então por que o menos 6 também 36 e não está lá? Porque há dois tipos de números, né? Existem aqueles números algébricos e os números transcendentes. Não vou escrever tudo aqui não, tá? Blá, blá, blá. Esses transcendentes é o π, quando a gente for ver circunferência, outros números. Números algébricos, eles vêm como números que são raízes de equação. Então, nesse caso, quando a gente fala, calcula a raiz de 36, se esse pedido de calcular a raiz de 36 for um pedido exclusivamente apenas numérico, a resposta é 6. Só isso. Agora, se o cálculo da raiz de 36 for para calcular a raiz de alguma equação, aí sim você vai calcular, vai considerar o valor positivo e o valor negativo para como resposta desse problema. Então, hoje, a partir de hoje, quando a gente for tratar de equação, e toda vez que a gente for tirar a raiz quadrada de um número, nós vamos considerar o seu valor positivo e o seu valor negativo das respostas. Claro, saber o positivo é só botar o simétrico. Então, a gente vai falar mais ou menos. Então, agora, vamos lá fazendo a equação de segundo grau. Achou
raiz quadrada de 9. Se esse contexto é um termo de números algébricos, ou seja, para calcular a raiz, mais ou menos 3. Porque se eu pegar o mais 3 e elevar ao quadrado, dá 9. E se eu pegar o menos 3 e elevar ao quadrado, dá 9. Então, essa é uma diferença, tá? Parece que embola a cabeça, mas é só para saber onde se coloca os números, a utilização dos números, tá? Por que eu quis falar disso? Exatamente agora, para a gente terminar a aula, do segundo caso, quando o B é igual a 0. Quando o B é igual a 0, eu só tenho o AX² mais C igual a 0. Tá? Desculpa, apertei aqui o botãozinho, delineei tudo. Igual a 0, ok? Então, vamos lá. AX² mais C igual a 0. Então, como se resolve isso? Vai resolver isso aqui parecendo a equação do primeiro grau. O que é número joga para um lado, né, usa esse termo. Quem não é, fica do outro lado. Então, o C é jogado para o outro lado. Então, fica menos C. Ok? O A está multiplicando, vai para lá dividindo. Aqui está o quadrado. Eu não quero achar o valor do x. Eu quero achar o valor do... desculpa, eu não quero achar o valor do x². Quero achar o valor do x. Então, como ele está ao quadrado, qual a operação inversa da potência? É a raiz. Só que quando a gente calcular o valor desta raiz, a gente vai considerar o seu valor positivo e o seu valor negativo. Então, quando a gente for ver agora com números, tá? Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Aí alguém pode estar olhando aqui, professor, é raiz quadrada. E o senhor falou que raiz quadrada não tem raiz quadrada de número negativo. Sim, tá certo. Mas isso aí é uma representação genérica. Por quê? Se o c for negativo, quando eu jogar ele para o outro lado, ele vira o quê? Positivo. Então, aí agora a gente vai ver a manipulação com os números e os sinais. Mas essa aqui é só uma representação genérica de como se calcula. Ok? Então, vamos lá. Exemplo. Tenho 3 exemplos aqui, se vocês puderem, se eu passar um minutinho só, eu peço desculpa aí, como eu dei um tempo a mais, falei muito que eu ia mudar e perdi um pouco do foco do tempo. Então, olha só. 2x² menos 4 igual a 0. Primeira coisa, eu jogo o 4 para o outro lado. Ok? O 2 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Como eu quero calcular a raiz, então, essa linha que eu vou botar agora em amarelo, vocês não precisam fazer, mas é só para mostrar. Como eu quero achar o valor do x, para acabar com esse quadrado aqui, eu tenho que botar a raiz quadrada para poder cancelar. Só o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Correto? Tá? Então, aqui sobra quem? X é igual a raiz quadrada de 2. Só que aí, vamos colocar o quê? Mais ou menos. Professor, o senhor colocou a raiz quadrada de 2. A gente vai ter que calcular? Não. Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês, que nem sempre todo número que você, quando for fazer esse processo, vai dar números inteiros. Pode você achar mais ou menos a raiz quadrada de um número e deixar a resposta assim como todo. Tá bom? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, agora eu vou botar que dê exatamente raiz, né? Então, 3x² menos 27 igual a 0. Então, fica 3x², 27. x² fica 27 sobre 3. X é igual... x² é igual a 9. Então, o x é igual a mais ou menos
a raiz quadrada de 9, concluímos que a resposta para essa equação é x é igual a mais ou menos 3. Tá? Então, aqui é um outro exemplo. Tudo bem? E aqui, o último exemplo que eu quero dar para vocês hoje é 2x mais 4, 2x ao quadrado, mais 4 igual a 0. Então, ó, 2x igual a menos 4. 2 está multiplicando, quadrado, perdão. Então fica, ó, 2x quadrado igual a menos 4 dividido por 2. Então fica x quadrado é igual a menos 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2. Opa! Tá? Deu número negativo dentro da raiz. Pode acontecer? Pode. Professor, se isso acontecer, o que a gente vai escrever? Você vai escrever que não existe raiz real. Ou seja, não existe nenhum número que você coloque ali que vai dar 0, tá? Só o último comentário. Não vai dar 0 por quê? Qualquer número que eu coloque ali no x, quando eu elevar ao quadrado, vai sempre ser positivo. Ok? E 2 vezes esse número positivo vai dar positivo. Mas 4 nunca vai dar 0. Tá? Então, esses são são três situações que podem acontecer quando o C é igual a 0, tá? Aí, só para... A gente já finalizou, só dar o último recado.